Boa noite, amigos pescadores. Valmir Santos, aqui do canal Central do Cuna. Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês demonstrando aí uma manutenção na carretilha. A gente vai estar trocando aí os discos de freios. Então a gente vai estar usando aqui um disco de Carbon-Tex. A gente vai estar fazendo aí a customização do disco, né, cortando ele conforme o tamanho dos discos, das engrenagens aqui da coroa, onde que vai toda a parte de freio da carretilha. A gente está mostrando aqui para vocês como é que a gente faz para poder fazer essa customização. A gente está usando aqui uma carretilha da 13 Fishing, que é a Concept Z. Então a gente vai estar fazendo essa manutenção nela aqui, explicando algumas partes da carretilha, que é um projeto bem simples dessa carretilha, então vai ser bem semelhante à carretilha que vocês têm aí, certo? Então, o que a gente vai precisar aí de ferramenta para estar fazendo essa manutenção? A gente tem aqui uma chave Phillips, para poder estar sacando aí os parafusos da carretilha. A gente precisa de uma chavinha de boca para estar tirando a porquinha aqui da manivela, que é acoplada aqui no eixo da central da carretilha. Como a gente já vai abrir ela, né, a gente já vai aproveitar e vai trocar as graxas da carretilha, né? Então, uma graxa, aí da preferência de vocês. Essa aqui é uma graxa de alta performance, que eu gosto muito, da Fish One. Tem um óleozinho aqui também, a gente coloca aí uma gotinha aí no rolamento de anti-reverso. Umas escovinhas, para poder estar tirando a graxa antiga. Alguns cotonetes, um palitinho, para poder estar tirando aí alguma sujeira, algum cantinho. Uma chavinha de fenda pequenininha, para às vezes estar tirando, ajudando, auxiliando a mover alguma pecinha, uma molinha, pinçar algum detalhe da carretilha, se necessário. E uma tesourinha para estar customizando aqui o disco de carbono, do Carbon-Tex. Então, vamos lá. Então, primeiramente, apresentei a carretilha para vocês, né, a Concept Z e da 13 Fishing. Vamos estar abrindo a carretilha. Então, primeiro vamos estar tirando aqui o parafuso, que faz aí o apoio nessa trava aqui da porca da manivela. E sempre interessante, sempre separando as peças na ordem, para não se perder na hora de voltar e montar a carretilha. Vamos tirar aqui a trava. Aqui a gente usa essa chave de boca de 10 milímetros, que ela encaixa aqui nessa porcazinha aqui. A gente usa um alicate para tirar a pressão dela. Pronto. E tiramos a manivela. Aqui já o primeiro cuidado com essa carretilha. Com esse ajuste ponta a ponta aqui da fricção da carretilha, vou ver devagarzinho aqui para vocês ouvirem o estralozinho dela. Aqui, ó. Então, tá vendo esse ajustezinho aqui? Ele tem uma pecinha aqui, uma pontinha com uma molinha. Então, ao tirar aqui essa primeira arruela, tirar essa outra arruela aqui de plástico, que ela faz esse ajuste, ela tem uma pequena pecinha com uma molinha aqui. Tem que tomar cuidado para ela não pular aí ao desmontar. Então, ela tem uma pontinha aqui, parecendo a ponta de uma caneta, tá vendo? Deixa eu mostrar para vocês aqui se eu consigo prender ela no meu dedo aqui para vocês verem essa pecinha. Aqui, ó. Vou colocar aqui no alicate, que acho que fica mais fácil. Então, parece uma pontinha de uma caneta. Então, bastante cuidado. E ela tem uma molinha que dá pressão nessa pontinha para ela fazer esse barulhinho ponta a ponto aí do ajuste da fricção. Aqui a molinha. E a gente já pode tirar aqui a estrela que faz aí o controle da fricção. A mola que dá a pressão do ajuste. E
agora a outra porca é a que faz o ajuste da fricção, né? Que ela aperta aí todas as engrenagens aqui para dar a fricção da carretilha. Vamos estar tirando ela aqui. Duas arruelas de pressão. Sempre interessante estar colocando ela uma contra a outra, né? Para ela justamente dar essa movimentação e aumentar aí a pressão de força nos discos e tanto nos discos de metal quanto no disco de carbono para ela poder funcionar o freio da carretilha. Aqui o freio mecânico dela aqui também da carretilha, né? Que apoia aqui o eixo do carretel para ele poder controlar aí a quantidade de linha que vai, o controle do arremesso, né? A quantidade de linha que vai soltar. O principal controle hoje aí que a carretilha tem para não dar aquela famosa cabeleira, né? E vamos começar a sacar os parafusos. O parafuso que vai no botão no gatilho da carretilha. Sempre interessante colocar aí os parafusos que são do mesmo tamanho juntos e sempre saber aonde colocar ele, para não colocar um parafuso em no local que não comporta ele, né? Espanando aí a carretilha, o local, né? Ela tem essa travinha aqui para poder tirar o carretel, então a gente pode abrir aqui e tirar ela. A gente pode remover aqui o carretel, poxa, né? Então, quando a gente for guardar, é bom fazer isso. A gente tem um outro parafusinho aqui dentro, aqui, ó. Para ele poder soltar essa tampa de cá, a gente tem que soltar esse parafuso. Parafusos do mesmo tamanho podem ficar juntos. Mais dois parafusos aqui. Nessa carretilha, esse é o parafuso mais comprido um pouquinho. Vamos tirar ele aqui. Então, já guardando a posição de onde fica o maior parafuso. Então, tá vendo que ele é um pouquinho maior. E vamos abrir a tampa da carretilha. Então sempre deixar nessa posição aqui a carretilha para que as peças fiquem no local, né? Ao levantar a tampa. Tá aqui a tampa da carretilha, a gente vai estar fazendo uma limpeza nela. E aqui ela tem essa pequena arruelinha aqui, né, de proteção a esse cilindrozinho aqui, ó, que ele funciona ali dentro, apoiado, né, apoiando no rolamento antirreverso, né, para não deixar ali a manivela fazer o movimento contrário, né, ela sempre movimenta aí no sentido horário, para não deixar ela fazer aí o sentido anti-horário. E aqui a gente tira essas duas molinhas, né, como a gente vai trabalhar aqui com aqui a coroa, que é onde fica todo o sistema de freio, que a gente vai fazer manutenção. Então vamos tirar aqui o pinhão e a base do pinhão aqui, né, que é o que controla aí toda a parte aí para poder girar o carretel. E a coroa faz o giro da coroa, transmite esse giro para o pinhão que vai girar o carretel da carretilha. Então aqui está todo o sistema de freio apoiado aqui dentro da coroa. Então todo o sistema de freio está aqui. Vou deixar separar a carretilha aqui. Então a gente tem aqui a tampa principal. A gente tem aqui os discos de freio de Carbon-Tex. Então tá aqui um disco de metal, mais um disco de carbono.
mais um disco de metal e mais um disco de carbono. Então essa carretilha tem 3 discos de carbono e a gente vai estar fazendo a manutenção. Então, primeiramente aqui, antes de fazer toda essa troca aí dos discos, eu vou estar fazendo a limpeza aqui de todas essas peças para que a gente possa estar trocando a graxa e tudo mais. Então aqui, abaixo aqui da coroa, a gente tem aqui essa catraca que é a que faz a trava, né, da carretilha, que ela trabalha aí no acionamento do gatilho da carretilha, né? Então essa peça aqui ela serve para poder liberar ou não o carretel. Então, acionando o gatilho, essa peça daqui, ela tá ligada a esse trabalho aí do gatilho da carretilha. E esse pequeno discozinho aqui que fica entre a coroa e o discozinho que trabalha aí com a trava ligada ao gatilho da carretilha. Vamos fazer a limpeza de tudo agora. Para poder fazer a limpeza de tudo, a gente pode usar aí um óleo desengripante. Isso aqui não é para lubrificar a carretilha, é utilizado para poder fazer a limpeza da carretilha, que eu vou usar o WD-40, mas tem várias outras marcas aí que fazem um trabalho semelhante. Então que a gente removeu toda a graxa antiga da carretilha, né? Aqui estava nela aqui para a gente colocar uma nova graxa. Aqui na parte das engrenagens da carretilha, que a gente não tirou essas engrenagens não, ela tá bem limpinha. Então, aqui para manutenção que a gente quer mostrar aqui, que é dos discos, tá bacana, então, bem limpinha. Deixa ela separado aqui. Então, como que a gente vai fazer aqui a manutenção de troca desse sistema de freio? Então, é muito importante deixar aí bem limpo esses discos de metal e não deixar que caia, que entre em contato com os discos, os óleos, né, óleo ou então graxa, para que não contamine o disco e o freio fique comprometido. Existem algumas graxas que são específicas para freio, para o sistema de freio, mas para esse caso aqui do Carbontex, ele é um freio que ele não deixa dar aqueles soquinhos na linha, então na tomada de linha do peixe, né? Então eu não gosto de usar nenhum tipo de graxa não, somente o disco mesmo. Então a gente deixa bem limpo aí os discos, né? Limpa a coroa também. A gente dá uma limpada aqui nos dentes da coroa, né? Para não deixar tirar toda a graxa antiga, a gente colocar uma nova graxa nela, deixar limpinho. Então, como que a gente vai fazer aí a manutenção dos discos? Fazer o recorte da maneira correta. Então, vamos lá. Com uma tesourinha, né, que ela vai auxiliar a gente, vamos pegar aqui o disco. A maneira que eu acho mais fácil é essa. Com o disco limpo aqui, né? A gente coloca ele aqui da maneira que você aproveite mais o Carbontex, né? A plaquinha. Então, do último corte que eu fiz, apoiando aqui em cima e na lateral aqui a gente apoia o disco, segura firme, pega a tesourinha e com cuidado vai recortando. Apoia bem pra não estragar o carbono. Aí ele fica perfeito com outro corte. Uma tesourinha bem afiada ajuda bastante com esse trabalho. Então tá aqui o corte. Tá aqui. A gente pode vir aqui fazer um ajustezinho para ele poder ficar bem rente ao disco.
Então, temos aqui o disco cortado. Então, a gente tem que pegar agora e fazer o corte central para ele poder encaixar dentro do sistema de freio. Então, a principal passagem que precisa ter é essa espessura desse furo. Aqui os discos originais dela tem um furo bem grande, tá vendo? Não precisa ter essa espessura toda, até a superfície de contato do freio fica menor com um furo desse tamanho, né? Mas a gente faz algo bem semelhante, mas não precisa ser essa espessura toda. Vou mostrar para vocês aqui como que eu faço esse furo. Então, com a pontinha da tesoura, a gente começa aqui fazendo o furo aqui no centro do disco e faz um pequeno cortezinho. A gente vira a tesoura e faz outro cortezinho. Outro cortezinho. Aumentando aí a espessura do furo. Onde que a gente pode começar a desenhar o corte. E com a pontinha da tesoura a gente vai fazendo todo o corte. Aqui, ó. E a gente vai aumentando agora a espessura desse cortezinho. Ó, como vai ficando. Vamos acertando ele. Vamos usar o corte da tesoura Para poder ajustando aqui o disco. A gente usa um papel toalha limpo. Tirar aí todos os resíduozinhos do corte, né? Que ele fica bem pregado no papel, tá vendo? Para colocar ele bem limpo dentro da carretilha. Vou mostrar aqui como é que fica ele apoiado aqui, ó. Como ele tem uma elevação aqui bem no carretel, a gente tem que cortar um pouquinho mais até que ele encaixe lá dentro corretamente. Para os demais discos, que ele não tem esse relevozinho, dessa maneira aqui já resolveria. Então, quando ele for colocar aqui, por exemplo, acima desse outro disco, somente dessa forma que o disco já estaria resolvendo. Então, para esse primeiro disco aqui, ele tem que ficar certinho o tamanho do furo no meio do disco, para ele ficar apoiado corretamente no carretel, bem apoiado na coroa. Então, é muito importante isso para que o freio funcione corretamente. Então, vamos cortar mais um pouquinho aqui, para que esse encaixe aconteça. Mais perto para vocês aqui, para vocês conseguirem, tá vendo esse pequeno relevo que tem aqui dentro da coroa? Então é muito importante que aqui agora, ó, a gente pode ver aqui que o disco tá bem de freio, tá bem apoiado lá dentro agora, só na parte de dentro da coroa. Então, bastante bem apoiado. Então, chegamos no tamanho correto aqui do disco, para a gente poder fazer a substituição. Então, a gente limpa ele bem. Apara os detalhes.
temos nosso disco confeccionado. Separamos e vamos para o próximo. Temos que fazer 3. Os outros 2, que a gente vai fazer, não precisa ter o furo tão grande. Ele pode ser um pouquinho menor, igual a gente mostrou no início. Então, vamos pegar aqui o nosso disco de metal, que é a nossa base para poder fazer o recorte. Vamos para o próximo recorte. Apoiamos novamente aqui da maneira que a gente aproveite o melhor. Da melhor forma nossa plaquinha aqui de Carbotex, né? Aproveitar aí para poder dar a maior quantidade de discos possível, né? Segura bem firme e começamos a recortar. Cortamos mais o disco. Ajustamos os pequenos detalhezinhos para poder ficar bem rente ao disco. Porque quando a fricção não estiver apertada, isso aqui tem que correr bem livre, né? Então tem que estar bem justinho. E pra, na hora que a gente for realmente colocar a força para apertar a fricção, ela não tem nenhum obstáculo para atrapalhar o trabalho dos discos. Então, certinho. Vamos de novo ao furo central. Então, vem aqui no centro. Sim, eu já estou acostumado a fazer esse trabalho, então aqui no olho eu coloco bem certinho, mas você pode pegar aqui, se tiver dificuldade em fazer esse trabalho, você pode fazer o seguinte, você pode colocar aqui o disco no meio e marcar o carbono. Ele é facilmente marcado, se você pegar a pontinha daqui, ó, e circular ele, você vai ver que vai ficar a marca. Então, essa marquinha que ele faz te dá um controle de onde você tem que fazer o corte. Então, vamos aqui no centro. Colocamos aqui a pontinha da tesoura e fizemos um pequeno cortezinho até que a tesoura entre para poder fazer o trabalho do corte. Vamos colocando aqui, corta mais um pouquinho. Mais um pouquinho, mais um pequeno corte, mais um pequeno corte, mais um pequeno corte. E como que fica, ó, tá vendo? A tesoura passa mais facilmente, ó. Depois que a pontinha passa, fica fácil de trabalhar. E você consegue ir virando a tesoura assim, ó, fazendo o trabalho do corte. Sempre é bom começar bem pequeno e ir aumentando a medida que vai chegar aí no tamanho do furo desejado, para não perder a peça. Então já temos um pequeno furo. E aqui a gente vai fazendo a forma e cortando do lado que precisa ir aumentando. Vai, olha. Temos que aumentar mais um pouquinho. Aqui agora para esse segundo disco e o terceiro, esse orifício central aqui pode ser pouquinha coisa maior que esse. Que ele já é o suficiente. E a superfície de contato com os discos de metal vai ser um pouco maior. Ou seja, o freio vai ficar mais eficiente. Vamos limpar aqui com o nosso papel toalha para tirar todos os resíduos do corte. Aqui. Se a gente olhar do nosso disco, do nosso primeiro disco, olha o tanto que o furo ficou menor.
Então esse pouquinho a mais aqui, a gente aumenta a superfície de contato com esses outros discos, que já é o suficiente para estar passando aqui o eixo central aqui que movimenta a nossa coroa, que é o que fica aqui a nossa manivela, né? Nossa manivela fica nesse eixo aqui. Então, nosso segundo disco está pronto. Vamos reservar ele aqui. A diferença do furo entre os dois discos, esse é o nosso primeiro disco, esse aqui é o nosso segundo disco. Vamos fazer o terceiro. Pegamos nossa plaquinha aqui, apoiamos novamente o nosso disco de metal para a gente fazer o corte. Essa plaquinha aqui agora ela já é um sexto disco de carbono que ela confecciona. Provavelmente ela vai dar mais 6. Vamos cortar aqui agora. Pronto. Vamos fazer os mesmos ajustes. Pronto. Mais um disco cortado. E vamos fazer nosso furo central novamente. O legal de cortar e confeccionar um disco de carbono é que você corta ele da maneira que ele vai dar mais eficiência no freio do seu equipamento. Então, quanto melhor for o contato do disco de metal com o disco de freio, com o disco de carbono flex, menos força na estrela, menos torque você vai ter que dar nela para ele poder dar a eficiência do freio que você precisa. Vamos ver como é que ficou aqui. Precisamos de um pouquinho mais só, um ajustezinho, e já tá. Então, o eixo não pode ficar encostando nele, porque senão você gera aquecimento no seu equipamento na hora que você está recolhendo as folhinhas. Porque ele fica em contato com o eixo. Então isso é interessante, né? Então você não quer. Quanto mais aquecido fica o metal, o trabalho no freio fica com menos eficiência. Vamos limpar aqui agora. E vamos ver como é que ficou o nosso disco. Passando aqui bem. Certinho, bem centralizado. Nosso outro disco aqui também. Dois lados, vocês verem. Certinho. Então vamos limpar nosso disco. E vamos separar aqui. Aqui temos os nossos 3 discos prontos para o uso. Olha a diferença do primeiro disco, o tamanho do furo, o nosso disco original. Então vamos dar uma limpada na nossa mesa. Então tá aqui. Então, para a gente fazer a montagem, como a gente limpou ela e tirou toda a graxa, então aqui agora a gente coloca a graxa de novo. A graxa, onde que a gente coloca a graxa na carretilha? Em todos os locais que tem aí contato com as engrenagens, não é rolamento. Então, aqui a gente vai graxa. Então, a gente coloca um pouquinho aqui e vai girando. Pode usar até o apoio da ponta do tubo de graxa para ir girando a engrenagem, cobrindo ela toda com a camada de graxa. Isso aqui vai deixar o uso da carretilha bem mais macia e vai preservar aí o seu equipamento. Aqui é onde o gatilho corre, também é bom ter uma graxazinha aqui, ó.
para que isso corra bem macio. E aonde a peça corre aqui também, da trava da carretilha. Então, pronto, bem engraxado. Vamos para a primeira peça, que é o disco da trava da carretilha. Depois do disco da trava, tem esse pequeno disco aqui, ó, parece um material de junta, muito semelhante aqui, aqueles discos de D'Artagnan, sabe? É que fica entre a coroa e essa travazinha aqui. Também auxilia aí no sistema de frenagem. Tá aqui. E vamos colocar aqui a nossa coroa, que fica apoiada nela. Junto com a coroa, a gente tem que colocar aqui o nosso pinhão. Então, a gente tem aqui a base do pinhão, que ele vai encaixar aqui nessa pecinha que tem esses dois furinhos aqui. Esses dois bastõezinhos aqui, né? A gente encaixou aqui. Tá vendo? Aquela trave. Deixa eu tirar aqui o disco para vocês verem o funcionamento. A coroa. Apertou aqui, quando gira, aquela travinha aqui, ó, ela vai usar esse apoio aqui para voltar a manivela. Então, rodou aqui, ó, ela voltou. Que é o trabalho daquela manivelada e ainda vai voltar aqui o gatilho. Vamos colocar aqui o nosso pinhão, que vai ficar apoiado. É muito importante também aqui no pinhão a gente colocar a graxa. A gente pode colocar aqui, vamos separar aqui a carretilha. Nesse apoio aqui do giro a gente coloca uma graxazinha aqui, ó. Fica bem macio o trabalho da carretilha. E colocamos aqui o pinhão apoiado aqui. Vamos fazer um encaixe dele aqui. Opa, só que aqui, ó. A posição correta é essa posição aqui, ó. Esse cortezinho encaixado nesse cortezinho aqui, ó. Ele estava virado, assim. Aí ele vai encaixar perfeitamente lá embaixo. Colocamos o nosso pinhão. E colocamos o nosso disco. Nossa coroa. Que vai completar aqui com o giro no pinhão, que vai fazer aí o giro do carretel. Aqui a gente coloca a graxa também. Então a gente vai colocar aqui graxa em toda a coroa. Não deixando nenhum dente sem graxa. Essa graxa aqui é uma das mais importantes para o funcionamento da carretilha ficar bem macio. Apoia com o dedo aqui no pinhão. Você pode ir girando aqui a coroa, fazendo aqui a graxa ficar aí bem homogênea, bem distribuída na coroa. Ela vai fazer um volumezinho de graxa aqui no apoio aqui do pinhão, mas não tem problema, essa graxa pode ficar aí. Então, uma graxa teflonada, essa daqui, ela é bem aderente. Então, pronto, você pode utilizar aí uma chavinha para poder ajudar aqui, tirar esse excesso de graxa aqui, ó, e voltar ele de volta aqui para a coroa. Então, bem engraxado.
Aqui a gente coloca as molas que vão auxiliar aí a levantar e abaixar o pinhão, para dar pressão ali contra a tampa da carretilha. Então, quando é acionada a trava, ele levanta isso aqui para o carretel ficar livre para fazer o arremesso. Essa é a funcionalidade dessa peça, ela levanta o pinhão, liberando o carretel para o arremesso. Agora eu mostro como é que é esse funcionamento no carretel. Aqui, ó, essa travazinha aqui, ó, do pino que segura até o rolamento aqui, ele fica travado dentro do pinhão. Então, quando o pinhão está abaixado, ele trava aqui e não deixa a carretilha girar. Então, quando você rodar em falso, ela roda com o trabalho da manivela. Quando o pinhão levanta, isso aqui fica livre e você consegue fazer o arremesso. Então, ele gira livre, sem a trava lá do pinhão. O pinhão encaixa nesse pininho aqui, ó. Até mostrando aqui, né, um detalhe interessante dessa carretilha, tá vendo isso aqui, ó, esse rolamento dela aqui não é um rolamento, né, é uma bucha, um polímero que promete aí arremessos com mais performance. É do projeto dessa carretilha aqui da Concept Z. Ela é Z de zero rolamento. O único rolamento que essa carretilha tem é o rolamento anti-reverso, que é o que não deixa aí a manivela rodar aí no sentido anti-horário, só no horário. Excelente carretilha. Então, montado aqui o pinhão, a coroa, tudo engraxado, dedos limpos, muito limpo, não pode contaminar a carretilha, a coroa e os discos com graxa, porque senão vai atrapalhar aí no sistema de frenagem. Então, o primeiro disco que a gente vai colocar é aquele com um furo maior. Uma observação aqui, se vocês observarem, tem pequenas ranhuras dentro do meu disco dentro da coroa e nos meus discos metálicos. Então, quanto mais freio, ele vai ficando muito liso. Então, essa camada muito lisa que dá no disco atrapalha aí a frenagem, vai ficando com uma performance não tão boa. Então, essa pequena lixadinha que a gente dá no disco deixa a performance dele melhor, que ele fica mais aderente com o contato aí com o disco de carbono, o Carbon-Tex. Vamos colocar aqui o nosso primeiro disco, que ele vai ficar lá apoiado na coroa. E a nossa primeira disco de metal. Ele tem essas travinhas aqui, que vai encaixar aqui dentro da nossa coroa. Aqui. Colocado o primeiro disco de metal, vamos colocar aqui a nosso segundo disco de carbono, que vai ficar apoiado aqui em cima. E colocamos mais um disco de metal. Mais um disco de carbono, fechando aí os discos de carbono, e a tampa do nosso freio, esse disco mais grosso, que vai por cima, que é o que aguenta a maior pressão do freio. Então, quando a gente gira a estrela, cadê nossa estrela? Ele vai colocar toda a força, fazendo o sistema de frenagem funcionar. A partir dessa peça aqui, que é fundamental para isso, que é essa porca que vai aqui no nosso eixo, e a estrela é apoiada nela, e ele vai girando ela, comprimindo todos os discos, fazendo o sistema de freio funcionar. Por isso tem que estar tudo bem casadinho aqui dentro, bem encaixado, para o sistema de freio funcionar aí perfeitamente. Então, vamos começar a fechar aqui a nossa carretilha. Feito isso aqui, a gente já pode colocar aqui a tampa da carretilha. Já está tudo limpinho aqui. Aqui é o nosso anti-reverso. Antes da gente colocar ela aqui, vamos colocar aqui um pinguinho de óleo aqui nela. Uma gotinha só. A gente pode usar aqui o nosso cilindrozinho aqui. Cadê ele? Ah, tá aqui. Para poder espalhar. Eu gosto de colocar um pouquinho de graxa nesse cilindro. Uso ele para poder entrar dentro dos roletes, o óleo, né? O óleo ficou lá dentro dos roletes do rolamento. E agora por cima aqui na camadazinha aqui dessa capa do rolete, que vai ficar aí sobre os roletes,
que é o rolamento de anti-reverso, coloca uma pequena camadinha aqui de graxa, bem pouquinho mesmo, muito pouco. Aqui você já pode colocar ele aqui, ó. Antes de colocar aqui a tampa, você já pode encaixar ele até aqui mesmo. Ficou encaixadinho aqui. E você já pode colocar aqui a sua arruela de proteção dele, que é essa bem fininha. Deixa ela aqui, que já está aqui, não tem risco de esquecer. E vamos colocar aqui a tampa. Tudo bem encaixado, certinho, sem forçar. Pinhão bem apoiado, testado aqui. Vou mostrar aqui o pinhão. Tá vendo esses 4 rupturazinhos? É onde encaixa aqui aquela travinha que eu mostrei. Aqui, quando aperta o gatilho, o pinhão sobe e esse aqui fica livre para poder fazer o arremesso. Quando destrava o gatilho, ele encaixa novamente aqui, deixando o carretel travado. Então, vamos lá. Colocar os nossos parafusos. Primeiro negócio. Muita rocha. No primeiro, você encaixar todos os parafusos. Primeiro só firme a caretinha, encaixa depois os parafusos só, até ele ficar bem acondicionado, o maior que ele ficar, para depois fazer o ajuste final, depois que tiverem todos os parafusos colocados. Só firme, do lado de cá, que é o parafuso do gatilho. Obviamente pode dar um ajustezinho no final. Mais um ajustezinho aqui. Mais outro ajustezinho aqui no terceiro parafuso, no quarto parafuso. Pronto. Agora vou colocar o nosso carretel. Encaixado. Fechando a tampa. Travado. Pronto. Vamos colocar aqui o nosso freio. Encaixar ele. Nosso freio mecânico. E vamos começar a montar aqui a parte das arruelas para a gente colocar aí a nossa manivela e testar o nosso novo freio. Nossos discos novos. Observando a curvatura da nossa arruela para cima. Opa! Aqui. Curvatura para cima. Depois a curvatura para baixo. Vou mostrar aqui como é que fica. Tá vendo? Fica essa voltinha aqui, onde que vai dar pressão, nessas arruelas de pressão. Vamos colocar a nossa porca, que vai comprimir e fazer o trabalho do freio. Aqui. A nossa mola. E vamos colocar a nossa estrela. Nossa estrela está limpinha, já. Vamos encaixar aqui a nossa estrela. Agora vem um trabalho um pouquinho melindroso, que é colocar aquela molinha. A gente coloca aqui no furinho da estrela. E vamos encaixar aqui aquela pontinha, semelhante à pontinha da caneta. Encaixar ela aqui sobre essa molinha. Encaixa, opa, encaixou e saiu no meu dedo. Ai, encaixadinha. O apoiozinho aqui do sistema dela, que vai fazer esse sistemazinho sonoro. Opa, encaixou. Funcionando. A nossa arruela que vai proteger essa capinha de plástico. Esse sisteminha sonoro do ponto a ponto. A nossa manivela.
Certinho. A apoiada e a nossa porquinha. Pronto. Funcionando perfeitamente. Vamos dar o arroxo final agora. Vamos medir aqui se tá ok. Mais um arroxozinho aqui para dar a posição certa do parafuso na trava. Aí. Certinho. Parafuso. E vamos testar o nosso sistema de freio, que ele está bem solto. Vamos apertar. Vamos apertar mais. Deixa eu fazer força mesmo. Estou fazendo bastante força aqui no carretel. Ainda tem mais força para colocar nele. Então, realmente, ela travou bem o carretel. Ainda posso... A estrela ainda não está no último, não. Bem travado. Então, tá aí a troca do nosso disco. Vamos soltar aqui um pouquinho para mostrar que ele está bem livrinho. Vamos soltar aqui nosso... Sempre uma dica importante, né, para estar guardando a carretilha, nunca deixar o sistema de freio travado. Você está gastando aí todas as engrenagens, apoiando ali aquelas arruelas de pressão e tudo. Então, sempre é bom deixar ela aqui bem solta, guardar ela bem livre, para não gastar aí, comprimir mola, comprimir todas essas engrenagens da carretilha. Então, esse foi o nosso vídeo, demonstrando aí a manutenção da carretilha, algumas dicas de manutenção e como aí confeccionar os discos de Carbon-Tex. Valeu aí, até o próximo vídeo, gente. Obrigado. Ah, e outra coisa, né? Quem acompanhou até o final aí, gostou, dá o seu like aí pra gente continuar aí fazendo nossos novos vídeos e que ele alcance aí mais gente. Compartilha com a galera aí. Valeu, obrigado.